Olá, amigos e amigas do canal Monoteísmo Racionalista. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Como todos sabem, há alguns dias fizemos uma live com o Rav Micha Gamerman. Este conteúdo, na verdade, foi uma espécie de divisor de águas aqui no nosso canal. A partir dessa live, eu fiz alguns cortes e postei shorts de certas sessões que considerei mais relevantes. Como todos devem lembrar, o Rav Micha deixou muito claro a importância de se estudar hebraico para entender, de fato, aquilo que a Torá quer dizer, sem dependermos direta ou unicamente de traduções ruins e geralmente nada confiáveis. Porém, como era de se esperar, algumas pessoas reagiram negativamente à fala do Rav Micha e até, imaginem, tentaram contestá-lo, logo ele que é judeu, professor de hebraico, fluente no idioma antigo das escrituras, e uma pessoa para lá de capacitada naquilo que ensina e com o que trabalha. Quanto aos que atacaram a fala do Rav Micha, eu mesmo não esperaria mais de certas pessoas que, na verdade e infelizmente, sempre colocaram a instrução e a educação em último lugar em suas vidas. Olhem só, por exemplo, o que certa pessoa disse num comentário. Abre aspas, esse cara não está sendo honesto, pois nossas traduções vêm diretamente do hebraico e são suficientes para revelar o plano redentor e alimentar o crente espiritualmente. Fecha aspas. Ora, que as traduções vêm do hebraico parece não restar dúvidas. Entretanto, que tipo de tradução pareceria melhor? Uma feita por alguém que fala o idioma desde criança, pois é a língua do patrimônio cultural da sua família, a sua herança étnica, ou uma tradução feita por alguém que aprendeu o idioma fora desse contexto, em uma escola com viés religioso, historicamente oposto ao pensamento judaico? Sim, a pergunta é retórica e nem precisaríamos ir muito longe além disso. Assim, se você tivesse acesso e condições de adquirir um produto original, ia mesmo preferir a cópia ou produto falsificado, simplesmente por um capricho ideológico? Isso te parece sensato? E no final da sua fala, totalmente desconectada da realidade, esta pessoa escreve, abre aspas, mesmo conhecendo a fundo o hebraico, se não tiver a iluminação do Espírito, para nada serve este conhecimento. Fecha aspas. Mas por que ele diz isso? Porque naturalmente essa pessoa não conhece o hebraico, e por não conhecê-lo, e para não ficar para trás, em desvantagem, diz que mesmo que se conheça o idioma, abre aspas, se não tiver a iluminação do Espírito, isto para nada serve. Naturalmente ele pretende aqui colocar a sua revelação particular acima do conhecimento. Afinal, ele crê é uma revelação para se mostrarem superiores quando percebem-se em nítida desvantagem e óbvia desvantagem, religiosos em geral colocam experiências subjetivas acima daquilo que é objetivo. Estudar demanda tempo, paciência, empenho e, logicamente, investimento. As suas experiências são exatamente isso. As experiências desse pessoal religioso são apenas experiências pessoais suas, que não podem ser evidenciadas, e sentem-se seguros nesta redoma. Não saber ou ignorar é uma glória para os fundamentalistas. Ignorar é uma honra para os tais. Como ele não pode oferecer nada de objetivo como conhecimento, passa a apelar para o subjetivo, a tal iluminação do espírito, que é uma saída simplista para fugir da obrigação de estudar e aprender. Ora, se você já tem a preguiça de aprender, por que não chamar essa preguiça de iluminação do espírito? Daí você poderá falar qualquer bobagem e isto será visto em seu meio como uma revelação. Entenderam?
Viram só como é fácil glorificar a ignorância e a indisposição do intelecto? Viram só como é fácil não admitir a incompetência e a falta de vontade de estudar? Pois é. Com isso esclarecido, vamos para a segunda parte do nosso vídeo de hoje. Quero agora passar a conversar com vocês sobre a importância da língua hebraica e por que cristãos e judaizantes não entendem o conteúdo da Torá ao ler apenas versões ou traduções feitas por suas igrejas. Eu apenas lançarei aqui as questões, mas não darei resposta alguma sobre elas, posto que, afinal, cristãos judaizantes, pretensos messiânicos e afins, afirmam categoricamente conhecer a Torá e, em geral, afirmam ainda que a conhecem melhor até do que os próprios judeus e sábios antigos da fé de Israel. Vejamos então se isto é mesmo assim, com alguns exemplos. O primeiro exemplo que dou vem do texto do Gênesis capítulo 17. Todo estudante básico do hebraico sabe que a letra rei, quando afixada ao final de uma palavra, nos passa a ideia de um substantivo feminino. Assim sendo, em Gênesis 17, lemos que Deus muda o nome de Abraão, de Abrão, para Abraão e de Sarai para Sará. Em síntese, o que ocorre aqui é que o antigo nome Avram passa a ser Avraham e Sarai passa a ser Sará. No hebraico, ambos os nomes recebem um H a mais, uma letra rei a mais. Mas por que exatamente esta letra rei? E qual é a conexão disto com o fato de logo em seguida Sara engravidar e gerar a Isaque? Para complementar, moça em hebraico é Naará. Observe a letra rei mais uma vez, determinando o gênero feminino no final da palavra. Entretanto, quando a Torá fala de Rivka ou Rebeca, esta letra falta em todas as menções a esse termo. Em Gênesis 24, há 6 menções a Rebeca, Rivka, como uma moça, uma jovem, e o termo ali, nessas 6 vezes, é Naará, porém, sem o típico H final, que determina exatamente o gênero da palavra. Qual seria a razão? O segundo caso no qual demonstraremos que fora da tradição judaica e do Lashon Kodesh, a expressão sagrada, ninguém entende o conteúdo da Torá, tem a ver com um grupo de palavras, a saber, parás, param, parat, paraz, pará e parad. Aqui temos radicais para as palavras parad, que significa separar, pará, que é frutificar, parás, que quer dizer exceder, passar dos limites, parat, que é detalhar, esmiuçar, param, que se traduz por desfiar, e finalmente parás, que significa fatiar. Todos esses verbos ocorrem no texto da Torá ou do Tanakh e estão vinculados a uma ideia que os permeia, que permeia a todos, influenciando o seu sentido e tradução. A minha pergunta àqueles que se dizem entendidos no texto hebraico, messiânicos, cristãos judaizantes e afins é: o que liga afinal todas essas palavras? Qual é a ideia subjacente a todas elas, uma vez que elas todas começam com o radical P e Resh? Eu espero sinceramente que me deem respostas acerca disso. Em Êxodo 10, verso 1, nas versões em português, nós lemos: vai até Faraó, pois eu endureci seu coração e o coração dos seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles. Você sabia que essa tradução está totalmente errada? Bem, agora o nosso desafio a algum suposto entendedor da língua e da cultura israelita, fora do contexto judaico, para que verta esta passagem de forma correta, como ela se apresenta mesmo no texto original. E claro, o desafio também é para que explique essas diferenças dentro do contexto da narrativa da saída do Egito. As escrituras hebraicas trazem muitas vezes menções a pessoas que foram traspassadas, perfuradas, transfixadas por algum tipo de instrumento de execução. A minha pergunta aos que se dizem conhecedores do texto hebraico, sejam eles cristãos, judaizantes ou supostos messiânicos, é o seguinte: por que, de acordo com a língua hebraica, todo tipo de pessoa que é traspassada, transfixada,
por algum tipo de instrumento, é entendida como sendo uma pessoa vazia, oca, ímpia, não religiosa, profana, um blasfemador. Qual a relação que poderia existir entre o ato de ser traspassado, transfixado e ser compreendido como um blasfemador, um profano, uma pessoa vazia, oca ou sem conteúdo? Deixo a questão para vocês. No relato do Éden, a serpente é chamada de astuta, e tanto Adão quanto Rava, Adão e Eva, segundo a narrativa, estariam nus, porém, sem consciência disso. Qual seria a relação entre os termos aqui? O que o termo nu, em relação a Adão e Rava, poderia ter a ver com a astúcia, que é um atributo da serpente edênica? Mais uma vez, sem ler no original hebraico e sem ter acesso à informação apropriada da tradição de Israel, certamente ninguém de fora saberá explicar tais semelhanças a contento. Alguém que seja um não-judeu, tendo estudado apenas em seminários religiosos ou instituições de teologia cristã, jamais, em tempo algum, saberá dar resposta adequada a isso. É inútil tentar, pois a Torá é a herança de Jacó, ordenada a Israel apenas para que a retransmitisse ao mundo. Qualquer noção fora disso é mera pirataria, mera apropriação de algo que não lhe pertence. Criar movimentos religiosos fora do entendimento normativo do povo judeu é intenção escusa e considerada como alienígena ao propósito da lei divina. A esses dizemos individualmente, Lechul Mod, vai e estuda, mas que estude de fonte autorizada e não de movimentos piratas que desejam apenas obter seguidores e financiadores das suas próprias causas. Muito obrigado a todos por assistirem. Caríssimos amigos e amigas deste canal, chegamos ao final de mais um vídeo e eu espero sinceramente que ele sirva de ajuda a todos no caminho do monoteísmo e da evolução de cada um de vocês. Agradeço aos inscritos deste canal, sempre ressaltando a importância de você curtir e compartilhar nosso conteúdo. Também gostaria de agradecer aos membros desse canal e convidar você a conhecer os benefícios de se associar ao monoteísmo racionalista. Clique em ser membro logo abaixo do player, conheça os benefícios e assine um dos 3 níveis disponíveis: Talmidim, alunos, Bonim, construtores e Haverim, amigos. A sua participação é apreciada e muito importante para o futuro do nosso canal. Caso deseje, também poderá contribuir com qualquer valor pelo código PIX que aparece aqui ao lado. Muito obrigado a todos vocês.